Bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando, conversando sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, a misericórdia do Senhor para com todas as pessoas sobre a face da terra, sem nenhuma exceção. Tá bom? A gente vai estar conversando sobre isso. E aí a gente começa aqui pela leitura terapêutica. A leitura um pouquinho diferente do normal, né? Para a gente ter uma ideia mais completa a respeito do ensino. Por que ela é terapêutica? Porque ela está baseada não no que Moisés ensinou, no que Davi disse, no que os profetas falaram, não no que Paulo disse, mas no que Jesus ensinou. Ele é a maior revelação. E ele, o ensino dele, por ser um completo amor, é totalmente terapêutico para com as pessoas. Tá bom? Então vamos ver aqui sobre essa leitura. Nós estamos no capítulo 4 de João, e aí estamos vendo Jesus com o encontro com a mulher samaritana, pelo menos indo para isso. Nós agora vamos ver Jesus pede água, né? Quando ele está naquele lugar, na cidade de Sicá, e aí chega a mulher. Vamos ver o que é que o texto nos destaca nessa oportunidade. Vamos ver aqui. Jesus pede água. Veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque seus discípulos haviam ido à cidade para comprar o de comer, para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, presta bem atenção nisso, né? Porque isso faz grande diferença. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, que sou mulher samaritana? Porque aí a explicação de João, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Não falam. Desprezam. Tá? Respondeu Jesus e disse-lhe, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva, tá? Vamos ver aqui alguns aspectos que a gente pode destacar. Diz assim, veio uma mulher, né, lá da cidade, para aquele local, e aqui o comentário diz assim, se João considerasse a onisciência e a estratégia de Jesus, teria escrito que veio a mulher que Jesus estava esperando que viesse àquele lugar. Né? Jesus é onisciente, Jesus é sábio, ele é estratégico. Tá? Qual o objetivo da estratégia de Jesus? Alcançar e salvar o maior número possível de pessoas. Alcançar, Deus, a graça, alcança todo homem, todo ser humano. Mas salvar, aí é o grande objetivo de Jesus nisso. Então, entre estar em Sicá ou estar em um outro lugar, Sicá iria produzir muito mais resultados nesse aspecto do que se ele tivesse estado em outro lugar, em outra cidade. Entende? Então, Jesus, dentro dos limites que ele tinha como 100% homem, e dentro dos limites que os homens, os seres humanos, o mundo, as circunstâncias ofereciam, dentro disso, ele então arquiteta todo um projeto para salvar o maior número possível de pessoas. E dentro desse projeto, ali estava Jesus aguardando aquela que ele sabia que viria, aquela mulher, para então executar o seu projeto. Tá? Outro comentário que a gente chama a atenção diz assim, dá-me de beber. Além de entender sua necessidade física, além de atender sua necessidade física, humana, o que ele poderia ter feito antes dela chegar, que impediria Jesus de pegar água? Né? João coloca que os apóstolos
não fizeram isso porque tinham saído. Ora, se os apóstolos podiam fazer, ele também podia fazer. Então, mas ele não fez, né? Além de atender sua necessidade física humana, o que ele poderia ter feito antes dela chegar, escolheu aguardar a vinda dela e então usar isto como pretexto para a conversa que facilitaria seus propósitos para aquela ocasião. Então, ele deixa de beber, aguarda ela chegar, para então pedir a ela. Ao pedir a ela, ele estaria então abrindo um leque de oportunidades para poder falar, conversar com ela sobre o tema que ele, naquele momento, precisava falar para que não só ela, mas para que o maior número possível de pessoas pudessem conhecer melhor a respeito de Deus. Quando? Na época dela? Sim, na época dela, na cidade dela, a gente vê isso no texto, mas também para que pudesse ser escrito por João no texto, para que estivesse na Bíblia e mais pessoas pudessem ser beneficiadas de alguma forma com aquilo que ele estava fazendo. Há uma estratégia nisso. Ele é sábio e ele é onisciente. E ele respeita, ele não força nada e nem ninguém. Então, era a estratégia que tinha que funcionar. Dá-me de beber, né? Agora, seus discípulos tinham saído à cidade. Seus discípulos. Jesus estava só naquele lugar. E pela admiração que tiveram os discípulos, quando voltaram e viram ele conversando com aquela mulher, então foi excelente eles não estarem com ele naquele momento. Foi excelente. Talvez foi outro, né, dentro do plano dele, deixa esses discípulos saírem para não atrapalhar aquilo que a gente vai estar fazendo quando ela chegar. Como tu sendo judeu, é a palavra dela. Como é que você, sendo judeu, né? A mulher mostra, nessa palavra dela, ela mostra o preconceito, a intolerância, a prepotência dos que se diziam povo de Deus. Como é que você, judeu, é preconceituoso, intolerante, prepotente, pede água a mim, que sou samaritana? E ela expõe, né, tudo aquilo que os samaritanos sofriam em relação ao comportamento pernicioso dos judeus em relação aos seus irmãos, hein? Judeus. Ora, se com os irmãos judeus faziam isso, imagine com o resto do mundo. Até hoje. Entendeu? Então veja, ela como samaritana não se mostrou preconceituosa, se mostrou como vítima. Olha que coisa, né? Não mostrou preconceito. Não fale comigo. Não me peça nada. Não, entendeu? Não se mostrou com essa prepotência, mas expôs quem eram os judeus naqueles tempos e em todos os tempos. Isso até antes mesmo, né? Antes disso tudo acontecer no Antigo Testamento, basicamente é isso que vai ocorrer, inclusive de tribo para tribos. João apenas explica que os judeus não se comunicavam com os samaritanos sem demonstrar a gravidade espiritual, social e humana disto. Ele coloca, não, os judeus não se comunicavam com... Não explica, não vai a fundo do problema. Não fala, olha, os judeus com a sua prepotência não se comunicavam. Não, os judeus não se comunicam. Como se fosse uma coisa normal. Para aquilo que era chamado de povo de Deus. Aquilo que se dizia povo de Deus. Bem que Jesus disse, vocês não são povo de Deus, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Jesus foi na mosca, né? Outra palavra aqui, se me conhecesses, me pedirias água viva. Se me conhecesses, me pediria água viva. Jesus era o próprio Deus.
Sua encarnação era um dom, a dádiva de Deus à humanidade. Ele tem água viva para oferecer aos seus salvos. Ele era o próprio dom de Deus, a dádiva de Deus, a dádiva do amor de Deus. Né? Se você me conhecesse, querida, você me pediria e eu te daria água viva. Tá? Muito bem. Vamos aqui para os motivos de oração de hoje, né? Hoje é quarta-feira, então vamos aqui para os motivos que nós temos para orar hoje. Então nós temos aqui, agradecemos a Deus por Ele querer abençoar todas as pessoas sem nenhuma exceção. Agradecemos a Deus por Ele querer o melhor para todo mundo no mundo. Querer o melhor para todo mundo no mundo. Deus, esse é o Deus de Jesus, não aquele Deus eco de Moisés, egoísta, né? Interessado somente no bem de um grupo. Não, esse é o Deus de Jesus. Ele quer o bem de todos sobre a face da terra. Ah, mas tem uns que merecem e outros não merecem. Quem merece? Quem merece? A Bíblia coloca, ele colocou todos debaixo do pecado, quer dizer, está tudo no mesmo nível baixo, inclusive nós. O pouco que somos em relação a ele é graças à misericórdia dele. A gente apenas quis e ele tem feito o que tem feito, né? Agradecemos a Deus por ter muita misericórdia para conosco, mas é muita misericórdia. Não é pouca coisa não, é muita misericórdia. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Nós temos gente de manhã, de tarde, de noite, e agora estamos com mais gente, né? Abriu ainda mais, agora estamos colocando no TikTok, né? Quando falamos sobre os crimes do cristianismo, estamos com muito mais gente agora participando de alguma forma dos nossos cultos. Interessante, maravilhosa oportunidade. Então vamos ver, pelos que cultuam conosco sempre, pelos aniversariantes de hoje, pelos cuidados com enfermos e desprotegidos, tá? Agradecemos também pelos anjos iniciais GHIJKLM na minha lista de oração. Hoje é meu dia de orar por essas pessoas com essas iniciais. Pedimos, por favor, Senhor, nos faça ser mais bênção para este mundo que tu amas tanto. Nos faça ser mais bênção para este mundo ao nosso redor. Pedimos, por favor, Senhor, tira todo o nosso preconceito contra as pessoas. Nós somos, é capaz dele, se ele tirar tudo, não sobrar nada da gente. Somos altamente preconceituosos. Somos preconceituosos com as pessoas e gostaríamos que elas não fossem conosco. Pedimos, por favor, nos faça defender todo mundo ao nosso redor, defender a pessoa, como Jesus fez com aquela adúltera. Não é defender o erro, é defender a pessoa. Porque Deus ama a pessoa. Pedimos, por favor, que nossa vivência não atrapalhe pessoas ao céu. Temos atrapalhado demais, muito. E pedimos também, não nos deixe favorecer a ganância dos ricos. Não deixe a gente favorecer, a gente tem favorecido tanto, a gente tem aplaudido tanto esse bando de gente rica, a gente tem achado normal a exploração e as matanças que eles têm provocado. A Bíblia diz que o amor à riqueza é a causa de todos os males e a gente tem aprovado,
nós temos aplaudido essa coisa acontecendo ao nosso redor. Pedimos também, usa-nos para como defensores de uma ótima educação pública, que a gente brigue para que a educação pública seja muito melhor do que a educação particular, ao contrário dos interesses dos que não estão preocupados com os pobres, estão preocupados com o bolso deles. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.